Fala aí, pessoal, belezinha? Tranquilidade? Bom, vamos lá para mais uma bateria de exercício aí, agora bateria número 12, né? Tratando aí de ver qual é o assunto, o tema é a tese dos fragmentos de textos que a gente, né, tem em cada númerozinho aí, cada item aí, né? Mas lembrando, caso você já tenha esquecido ou você não tenha visto os vídeos anteriores, né? O que é verificar o assunto? É ver sobre o que fala o texto, né? Acerca do que fala o texto, mas isso de uma maneira bem geral, bem basiquinha. O tema é uma especificação do assunto, então ele é menos geral, né? Ele tem que olhar para o assunto, dar uma detalhada no assunto. E a tese, né, é tentar olhar nos textos aí e ver qual é a opinião do autor do texto sobre o tema, né? Ou quando não tivermos opinião exatamente aí explicitamente mostrada, a gente vai ver qual é a ideia principal de cada textinho, né? Certo? Que ideia principal também é uma noção que recai sobre tese, né? A ideia principal do texto aí, né? Segundo o autor, né? Então vamos lá, partiu para o fragmento 56, que diz o seguinte: encomendar estudos para redução de ministérios é uma coisa, mas diminuir gastos, despesas com cartões corporativos considerados sigilosos é outra, não é, presidenta Dilma? Bom, aliás, aí falta uma interrogaçãozinha aí que a gente acrescenta agora sem problema, né? Isso aí é uma perguntinha, né? Perguntando aí direto para, na ocasião, a presidenta Dilma. Já não é mais ela, mas o que importa é que isso aí foi, esse texto foi um dia escrito lá durante o governo dela, tá? Mas então vamos lá. Do que é que o texto está falando? Está falando, a princípio, estudos para redução de ministérios, né? Só que também fala de cartões corporativos. O que são cartões corporativos? Né? Os políticos lá, né? Presidentes, ministros e etc., eles têm lá um cartãozinho com um determinado valor, um valor bem bacana, né, para eles gastarem com despesas de rotina lá, tipo almoço, janta, né, combustível, né, e algumas outras coisinhas mais que a gente nunca sabe ao todo o que é que está englobado nisso, né? Pelo menos assim, isso não é rotineiramente falado, então a gente nunca tem isso em mente na cabeça. Mas é cartões lá para despesas, né? Deles lá. E é claro, isso aí é dinheiro, né, de arrecadação de impostos, dinheiro das pessoas que pagam seus impostos. Tá, beleza. Então, como é que a gente anota o assunto, né? A gente anota falando de ministérios, né? Ministérios e cartões corporativos, né? Cartões corporativos, né? E aí vamos lá. Isso aí está como assunto, tá? Qual é o tema? O tema aí recai sobre a questão da redução dos ministérios, mas não necessariamente redução dos gastos dos cartões, né? Então o que o tema? O tema é economia com ministérios, né? Tá se falando de dinheiro, a gente pode falar em economia e cartões corporativos. Cartões corporativos.
Tá, beleza. Mas qual é a história aí? Estão economizando nos dois? Estão querendo economizar nos dois? Estão preocupados com só um dos dois? Estão querendo aumentar? Como é que é? Ah, aqui tem uma preocupação, né? A bronca do cara é que estão querendo lá encomendar estudos para diminuir o número de ministérios, mas não necessariamente diminuir, né, as despesas, os valores dos cartões corporativos, que aliás são sigilosos, né? Ninguém sabe exatamente, né, quanto é gasto aí com cada cartão corporativo, né? Certo? Ninguém tem noção pública desse limite, desse uso aí, tá? Talvez o Tribunal de Contas tenha acesso a isso, dependendo da requisição aí para investigar o quanto tinha, quanto foi gasto, aí é outra história, alguém tem que pedir isso, né? Se é que a legislação permite investigar isso, né? Acredito que sim, né? Porque é uma questão de possibilidade de controle das receitas do governo, né? Receitas e despesas, né? Da arrecadação, do quanto ganha e quanto gasta, tá? De quanto recebe e quanto gasta, tá? Então vamos lá. Qual é a tese? Não há preocupação com a redução de gastos com cartões corporativos com cartões corporativos tal como com o número de ministérios. Os ministros, simplificadamente, seriam uma espécie de secretários específicos para cada área, né, do governo, a área da saúde, a área da educação, né, a área da segurança, a área da justiça, e por aí vai a área padedel que esses caras inventam aí. Tá legal? Certo? É como se você tivesse que ter funcionários específicos para tratar de cada situação dessa. Tranquilo? Então, 56, daí, né, um tema meio chatinho, né, da nossa rotina, ficar pensando aí em gastos, né, de ministérios e cartões corporativos, quase ninguém lembra deles, né? E a gente tinha que organizar direitinho como é que ia ser a colocação disso, tanto no assunto como no tema e também na tese, tá? E de novo lembrando, se você pensou palavras diferentes, uma organização, uma forma de escrever diferente, nenhum problema, tá? Pode pensar diferente, desde que, né, cada um dos três itens, né, mostre o mesmo conteúdo, né, mesma informação, mesmo teor de resposta, tá? Então 56 foi? Foi? Então beleza, estou indo para 57, hein? 57 diz o seguinte: como é possível o Congresso Nacional gastar em 3 meses, 3 meses, 90 dias, né, um volume inexplicável de gasolina, pago, obviamente, com o dinheiro do povo? Então, vamos lá. Esse é o nosso texto. Ele está falando aí de Congresso Nacional, não é isso? E gasto com gasolina. Vamos começar pelo basicão, né? Vamos começar por Congresso Nacional. Congresso Nacional. Se ele fala de gasto com gasolina, a gente pode botar despesas, botar como tema
despesas com combustíveis pelo Congresso Nacional. Congresso, só lembrando, quem está distraído com esses assuntos, Congresso são chamados, né, compostos de duas casas, né, que é o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, né, fica lá em Brasília, junto com o presidente, Supremo Tribunal Federal, né, a Câmara dos Deputados, fica lá os deputados federais, lá em Brasília, bonitinhos, engravatados, né, e os senadores, né, enfim, deputados são mais de 500, né, 500 e bolinho, e senadores que são 81, acho que é 81, né, ou perto disso, né, enfim, que vão representar aí seus estados, né, defender os interesses dos estados, né, fiscalizar a presidência da República, né, e etc. Né, fiscalizarem-se entre si, apesar do que essa parte, né, há controvérsias, mas é outra história. Então tá aí, o tema era despesas com combustíveis pelo Congresso Nacional. O cara aqui, ele começa num tom meio indignado, né? Como é que é possível gastar em 3 meses um volume, isso é uma quantidade inexplicável, né? Se é um volume inexplicável, a quantidade inexplicável, o bagulho é alto pra caramba, os caras estão bebendo gasolina no café da manhã, né? Como aperitivo na hora do almoço, né? Um cálicezinho de gasolina, né? Cai bem, né? Dá aquela aziazinha, né? Aquela ardência no estômago, aquele arroto ardido, não é isso? Só que isso tudo tem um problema, né? O problema é que o dinheiro que eles gastam não é deles, né? Quer dizer, passa a ser deles, mas antes era de um outro alguém que é chamado de povo. População pagando impostos, né? Faz com que esses caras tenham salários e aí, digamos assim, regalias que tem, né? E é com esse dinheiro que eles vão pagando gasolina, almoço, jantar, reuniões, encontros, né, conferências, blá 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 blá, cafezinhos, né, lanchinhos e etc, etc. Né, tudo com o nosso pobre dinheirinho ou rico dinheirinho, né, que depois fica um montão de dinheirinho e fica rico, né? Mas enfim, qual é a tese aí? A tese é que os gastos com combustíveis, ou a gente pode botar os gastos do Congresso Nacional. Eu só estou invertendo a ordem do que eu escrevi. Do Congresso Nacional com combustíveis em apenas 3 meses, em apenas 3 meses, ele diz que é de um volume inexplicável. Então vamos simplificar aqui. É inexplicável, não tem explicação, né? É absurdo, né? Certo? Tá? A gente poderia botar, é absurdo, é inexplicável, né? Tamanho, né? É tamanho a quantidade de gasto aí. A gente podia ter colocado os gastos exorbitantes, né? Os gastos exagerados, né? Os mega gastos, né? E qualquer coisa do tipo. Tá legal? Então, 57 foi? Beleza? Então, se você anotou coisa parecida, se não anotou idêntico, tá valendo, tá tudo certo. 57 tá tudo numa boa, né? Tá aí o seu assunto, tema e tese, tá? Então, vamos lá para a próxima, que é a 58. 58 diz o seguinte: agora vem o sucateamento do fundo de pensão dos funcionários dos Correios. Né? Bom, texto pequenininho, acho que é simples de ver que o assunto aí gira em torno dos Correios. Então vamos lá, botar aí Correios. Vamos botar o basiquinho para a gente depois não se atrapalhar com a montagem lá direitinho da tese, né?
Vamos lá, o tema, especificando então o assunto aí para ver o tema. Né? Ele está falando de quê? Ou de quem relacionado aos Correios? Está falando da questão do fundo de pensão, né? Dos funcionários aí dos Correios. Então a gente vai nessa linha aí, sem muita firula, sem inventar moda. Né? Fundo de pensão dos funcionários dos Correios, tá? Bom, beleza. A gente já tem aí o assunto e o tema. Então agora qual é a tese? Qual é a ideia principal aí? A ideia principal vai recair sobre essa palavra aqui, sucateamento. Para quem nunca ouviu ou né, nunca se ligou no que essa palavra significa, né, se é que ouviu essa palavra, sucatear. Sucatear tem a ver com sucata mesmo. O que é sucata? É um restinho ali, não é isso? Deixar ficar velhinho, não é isso? Quando é que a parada vira sucata? Normalmente, quando a gente usa bastante, fica velhinho, né? Vira sucata aí, né? Tem uma galera que leva para lugares de reciclagem, ferro velho, por aí vai, né? Então aqui ele está falando de sucateamento, desgaste, né? Tem a ver com a ideia de desgaste, né? Tem a ver com deixar envelhecer, deixar ficar ruim, né? E qualquer coisa do tipo, tá? Então é esse sentido e a gente tem que anotar em cima disso aí a nossa tese, a nossa ideia central aí. E como é que a gente vai anotar isso? Que o fundo, a gente não vai bem dizer reescrever isso aí, já que a frase é muito pequena, né? O fundo de pensão dos Correios, vou tirar a palavra funcionários, só para dar uma reduzida, dos Correios, ele fala que agora vem o sucateamento, vamos botar aí, que está sendo sucateado, envelhecido, apodrecido, né, deixando ficar uma titica e qualquer coisa nesse sentido. Oh, botei sucateamento, ó. Está sendo sucateado. Né? Falar escrevendo às vezes dá nisso. Mas tá tranquilo, deu tempo de corrigir. Às vezes escapa um ou outro aí, mas tá tranquilo também. Né? Se de repente alguma palavrinha faltar, é porque é que a divisão de raciocínio entre a fala que tem que escrever e por aí vai, né? E o que está sendo pensado. Mas enfim, tá aí o que era para ser respondido no assunto tema e tese da frase 58. Tá claro? Certo? Joia, não tinha muito o que inventar, o texto é muito pequenininho, né? Então era isso aí. Se você notou com uma palavra em outra diferença, tá tudo na paz, desde que diga a mesma informação, o mesmo conteúdo ali para cada resposta. Vamos lá para 59? Já está aí na tela. Né? 59 diz o seguinte: o Congresso Nacional votou a lei que determina a redução de juros das dívidas de estados e municípios. E a presidente sancionou. Sancionou significa autorizou. Né? O que ela autorizou? Ela autorizou aí uma lei que reduz os juros. Reduzir juros é bom, né? Quem paga aí seu cartão de crédito tem jurinhos, né? Se pagar atrasado, né? Pagar conta atrasado rola juros. Né? Se pagar no prazo, tá beleza, mas se não pagar, rola juros, quer pagar um a mais de bobeira, né? Jogar dinheiro fora. Essas paradas aí, tá? Mas vamos lá. Qual é o assunto aí? O Congresso Nacional? Tem até a ver com o Congresso, mas só está dizendo aí que o Congresso votou a lei, isso aí acho que não é o importante. O importante é o conteúdo da lei. Né? Diz respeito a quem? Estados e municípios. Né? E tem a ver com dívidas. Então, a parada, a gente vai começar pelo basiquinho. Né? Certo? E o basiquinho é estados e municípios. Né? No máximo aí, se você quiser, pega a questão das dívidas. Mas eu acho bom e com calma deixar isso mais para a segunda etapa aí. Né? Acho que dá para meter dívidas aí. Vamos meter dívidas aí que acho que vai dar para fazer. Não vai ficar enrolado não. Né? Vamos colocar aí dívidas dos estados
Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Pará, Amazonas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e todos os municípios que a gente possa imaginar relacionado a qualquer estado aí, tá? Bom, dívidas dos estados e municípios. Tá, beleza. Qual é o tema? O tema está tratando do que da dívida? Vai ser paga, não vai ser paga? Não, é só redução de juros. Então a gente bota diminuição de juros das dívidas de estados e municípios. E qual é a parada que ele quer comunicar aí? Teve a lei que foi votada, ela foi para o Congresso, beleza, mas o que a presidente sancionou, autorizou, não é isso? Autorizou a tal redução. Autorizou, permitiu, certo? Então a gente bota aí. A presidente autorizou, ou legitimou, né? Legitimar é melhor, né? Acho que legitimar fica melhorzinho. Legitimou, ou validou, tanto faz, a lei que permite a diminuição de juros das dívidas dos estados e municípios, tá? Na verdade foi muito mais reescrever a ideia central aí, né? Já que não tinha uma opinião exatamente aí visível para ser evidenciada. Tá legal? Para ser destacada, para entrar em foco, tá? Ficou grandinho, ficou quase o mesmo tamanho lá do texto original, mas era isso que a gente tinha que fazer, não tinha muito como fugir não. Tá legal? Então assunto, tema, tese, fechou aí da 59. Tá? De novo, se reescreveu, pensou quantas palavras, organizou a frase de outra maneira, mas manteve o conteúdo, a informação aí que era para ser respondida, tá tudo na paz. Então partiu 60. 60 diz o seguinte: mais um Airbus que caiu. Bom, se é um Airbus que caiu, falou em air, tem a ver com ar, né? É um ônibus espacial que caiu, né? Na verdade, é um avião que caiu e mais uma vez as autoridades francesas culpam a tripulação. Então, qual é o assunto aí? Airbus. Vamos começar pelo basicão. O assunto é Airbus. Então, a gente começa por aí para não se atrapalhar, não ficar sem ter o que dizer ou se tornar repetitivo lá quando chegar a hora da tese. O Airbus. E aí o tema? Qual é o tema? O tema é a queda ele colocou mais um, de outro Airbus. Certo? E aí, qual é a tese? A tese é que as autoridades francesas não assumem responsabilidade e jogam na tripulação. Quem é a tripulação? Piloto, copiloto, inicialmente. E a galera ali que coordena a disciplina, a organização do voo, enfim. Então, vamos lá. Autoridades francesas de novo, ele falou mais uma vez, de novo, não é a primeira vez, responsabilizam ou culpabilizam
né? Responsabilizam, vou no responsabilizam mesmo, podia ser culpabilizam, né? A tripulação na queda do Airbus, ou pela queda do Airbus, tá? Joia? Então 60 também não tinha muito mistério. Era só ver direitinho o que ia colocar como assunto e tema para não se atrapalhar lá na tese. Né? Se reescreveu com outras palavras, outra ordem também, tá tudo de boa, tô cansado de falar isso, você já tá careca de ouvir. Né? Então, para que a gente não tenha problemas capilares, né? Nem de fadiga excessiva, né? Fechamos a 60 e fechamos mais uma bateria aí de exercício sobre assunto tema e tese. Tranquilidade total, na paz? Então, valeu e fui!